Bem, gente, meu nome é Cristiano Colombo e agora então nós vamos iniciar o nosso aulão OAB Direito Civil, né? Então, neste bloco nós vamos analisar os principais pontos do direito civil. Vamos lembrar aqui algumas situações, vamos lembrar alguns elementos que vêm sendo perguntados em prova, que vêm sendo exigidos aí dos nossos candidatos nesses longos anos nesse período então que a FGV vem aplicando a prova e nesses longos anos que nós aqui na Verbo vemos trabalhando com esse exame da OAB. Então vamos lá. Então nós vamos começar falando um pouco para você sobre pessoa. Quando a gente fala sobre pessoa, lembra, nós temos a pessoa natural e a pessoa jurídica. A pessoa natural é a pessoa física, né? E a pessoa jurídica, aquele agrupamento, né, que vai ter uma finalidade, né, que vai criar então, vai ser uma abstração, vai ser uma ficção, que vai se dar por forma de associação ou de sociedade, de fundação, né, como nós gostamos de exemplificar em sala de aula. Então guarda isso. Nós vamos falar agora de pessoa e quando a gente fala de pessoa, a gente lembra de pessoa natural e de pessoa jurídica, né? PN, pessoa natural, e PJ, a pessoa jurídica. Quando a gente fala de PN, portanto, pessoa natural, nós temos que guardar o quê? Primeira coisa, o artigo 1º vai falar do Código Civil, vai falar da capacidade de direito ou capacidade de gozo, ou seja, toda pessoa na ordem jurídica, né, ela tem personalidade, ela tem capacidade de direito. Acontece que nem todos têm capacidade de fato ou de exercício. O que quer dizer isso? Bom, ter direitos e ter obrigações é próprio de todas as pessoas. Então, vejam como diz o artigo, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Estamos falando aqui de capacidade de direito. Agora, exercitar essa capacidade, nós vamos chamar de capacidade de exercício. Então, por exemplo, um curatelado, né, o que ele tem? Ele tem capacidade de direito, capacidade de gozo, mas ele não tem capacidade de exercício, né? Ou capacidade de fato. Por quê? Porque, na verdade, ele não exerce, né, pessoalmente esses atos. Ele precisa, portanto, se ele for um absolutamente incapaz, ser representado, ou ainda, se nós estivermos diante de um deficiente com um reduzido discernimento, nós vamos ter o caso de assistência. Então, vejam, primeira coisa, capacidade de direito, ter direitos, ter deveres. Capacidade de exercício ou capacidade de fato, exercer pessoalmente os atos da vida civil. Uma criança, por exemplo, tem capacidade de direito, pode ser proprietário de bens, mas não tem capacidade de fato, porque não pode exercer pessoalmente. Vamos adiante. O artigo 2º fala e traz o que nós chamamos de teoria natalista. No Brasil, quem é que tem personalidade? Aquele que nasce, quem é pessoa, aquele que nasce com vida. Isso é a teoria natalista. Guarda isso, porque nós não utilizamos aqui a teoria concepcionista, nós utilizamos a teoria natalista. Logo, na prova, lembra, nascituro não é pessoa. Lembra? Nascituro não é pessoa. Por quê? Porque o nascituro ainda não nasceu com vida. No momento em que ele nascer com vida, ele deixa de ser um nascituro e passa a ser uma pessoa natural. Guarda isso, que isso é muito importante. Lembra também que nós vamos ter absolutamente incapazes e relativamente incapazes. Quem são os absolutamente incapazes? Os absolutamente incapazes são aqueles que não têm o necessário discernimento. A lei trouxe entre eles quem? Os menores de 16 anos. Isso é uma presunção absoluta de que todo aquele que tem menor de 16 anos, ele não compreende os atos da vida civil e, portanto, ele é um menor impúbere, porque ele não atingiu ainda a puberdade e logo ele é um absolutamente incapaz e todos os atos da vida dele haverá o Instituto da Representação.
Ok? Outra situação aqui é os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento. Aliás, não ter o necessário discernimento é o que qualifica, é o que vai identificar um absolutamente incapaz. Ainda nós vamos ter os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Guarda isso, que isso é importante, também vai ser caso de absolutamente incapaz. Bom, gente, estes, então, os absolutamente incapazes que deverão ser representados, né, pelos seus representantes. Já que no artigo 4º nós vamos ter pessoas que são assistidas pelos seus assistentes. Guarda isso para a prova. O relativamente incapaz, ele vai ser assistido. O absolutamente incapaz vai ser representado. O artigo 4º vai dizer: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneiras de os exercer. 1. Os maiores de 16 e menores de 18. Os conhecidamente nominados como menores púberes, porque já atingiram a puberdade, estão já com 16 anos, mas ainda não completaram os 18. Guarda isso que é importante. E os ébrios habituais, viciados em tóxicos, deficientes mentais que têm o discernimento reduzido. Discernimento reduzido é um núcleo do relativamente incapaz, né? Então, enquanto o absolutamente incapaz ele não tem o necessário discernimento, o relativamente incapaz tem o discernimento reduzido. Guarda isso, que isso é importante. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo também ficarão nessa linha, e os pródigos, todos eles, então, como estamos vendo, relativamente incapazes. Claro que aqui nós vamos ter em seu parágrafo único que a capacidade dos índios será regulada por legislação especial. Vejam, o índio não é relativamente incapaz. O que vai se aplicar aqui? O Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio. Temos ali um capítulo exclusivo na Constituição que vai tratar sobre isso. Artigos, por exemplo, 231 e 232 da Constituição Federal, eu vou falar sobre o índio. Bom, no Brasil, quem é maior de idade é aquele que tem 18 anos completos. Alguém pode praticar todos os atos da vida civil se não atingir os 18 anos? Pode, desde que seja emancipado. As causas de emancipação são causas de emancipação legal, quando a lei determina. Por exemplo, quando há o casamento, quando o menor casa, né? Portanto, o casamento do menor faz com que ele se emancipe. Né? A autorização, também nós vamos ter uma emancipação voluntária. Os pais podem, para aquele menor que já tem 16 anos, né, por escritura pública, independente de autorização judicial, conceder a emancipação. Nós vamos ter ainda a emancipação judicial, que é aquele que tem a economia própria, né? Aquele que ou está trabalhando, tem um negócio, enfim, mas tem economia própria e já tem 16 anos. A teor do artigo 5º, né? Parágrafo único, inciso 5, romano, pelo estabelecimento civil ou comercial, pelo licença de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos tenha economia própria. Importante, né? Como é que acaba a pessoa natural? Ela acaba pela morte, encontramos o corpo da pessoa, né? E pela morte presumida, né? Então, a morte presumida, o que vai ser a morte presumida? Quando tu presumes que a pessoa está morta. Que pode acontecer, por exemplo, a teor do artigo 7º, imediatamente, se ela estiver correndo o risco, né, de morrer, né, se estiver em perigo, conforme o artigo 7º, inciso 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, e também, né, ou ainda desaparecido de guerra após 2 anos findo a guerra, e também, né, nós vamos ter o caso, né, em que é necessário a prévia decretação de ausência, quando há um sumiço da pessoa, um desaparecimento da pessoa. Então, a pessoa natural ela pode se extinguir pela morte presumida diretamente quando houver comprovado um risco de morte, e também no caso de desaparecimento sem deixar vestígios, né, primeiramente passando por um processo de ausência e depois da ausência, sucessão definitiva. Então, esta é a pessoa natural. A PJ, a pessoa jurídica, lembra, quando é que ela nasce? Princípio do registro.
A pessoa jurídica nasce pelo registro. A pessoa jurídica ela pode ser de direito público, e sendo de direito público, ela pode ser de direito público externo ou interno, né? E sendo pessoa jurídica de direito privado, ela pode ser uma associação, uma sociedade, né? A associação, a sociedade, como estava dizendo, uma fundação de direito privado também pode ser. Então, muito importante aí que vocês guardem. Também a EIRELI, né? Empresa individual de responsabilidade limitada, uma inovação, né? Uma modificação na legislação pátria que incluiu, então, essa outra espécie, né, de pessoa jurídica de direito privado, como estamos aqui a comentar. As pessoas jurídicas de direito público, lembrem, né? A União, o Estado, o município, as autarquias, as demais entidades de caráter público, lembrando que aqui nós incluiríamos as fundações de direito público, né? Então, essas são as colocações assim sobre pessoa jurídica. Lembra também, e isso aqui que eu vou falar para vocês é muito importante, vou falar um pouquinho agora, bem rapidamente, sobre bens, né? Bens é algo que muitas vezes perguntam em prova, então a gente tem que lembrar. Evidentemente que as pessoas não vão perguntar, os examinadores não vão perguntar para vocês, um terreno é um bem imóvel? Gente, claro que é, né? Terreno é bem imóvel. Um livro é um bem imóvel? Claro que é. Livro é bem imóvel. Agora, o que vem caindo nas provas são, na verdade, o que nós chamamos de bens por equiparação. Bens imóveis por equiparação e bens móveis por equiparação. Agora nós vamos estudar. O que são bens imóveis? Está no artigo 7.9. São bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Então tem um imóvel ali, o solo, coloca uma casa e uma árvore, incorporou. Então tudo aquilo vai ser bens imóveis. Agora, consideram-se imóveis para efeitos legais. Artigo 80 do Código Civil. Guarda isso. A sucessão aberta. A herança é um bem imóvel. E, aliás, mais que isso, ele é um bem universal, porque vai envolver uma série, né? É uma universalidade de direitos, além disso, a herança. E os direitos reais sobre imóveis e ações que os asseguram também vão ficar nesta linha de raciocínio. Também continuará sendo imóvel aquela casa que ela é retirada do solo e é transportada de forma integral para ser colocada em outro lugar. Também é considerado, então, bem imóvel, não perderá esse caráter. E, além disso, as telhas que são retiradas do telhado para serem recolocadas enquanto estiverem destacadas aqui nessa pilha, por exemplo, enquanto não colocadas, permanecerão sendo bens imóveis, pois eu tiro para fazer com que elas retornem. Uma parede também. Eu destruí uma parede, peguei os tijolos e vou reincorporar no imóvel, reintegrar no imóvel. Continuarão sendo bens imóveis, né? E os bens móveis? Os bens móveis são os bens suscetíveis por movimento próprio, remoção por força alheia, artigo 82. Algo que é muito importante que vocês guardem é que as energias que têm um valor econômico, a energia elétrica, portanto, ela é um bem móvel. Gente, energia elétrica é bem móvel, guarda isso. Outro ponto importante, direitos reais sobre bens móveis, também será. E as indenizatórias, ações indenizatórias serão bens móveis aqui, muito importante. Bom, guarda tudo isso, que isso é importante. Agora vamos falar um pouquinho aqui, outros pontos que são bastante importantes, daquilo que nós chamamos de defeitos do negócio jurídico, né? Quais são os defeitos do negócio jurídico? Vamos fazer aqui uma erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, e fraude contra credores. Gente, isso tudo aqui nós vamos dizer que é anulável. Anulável. O erro, o dolo, a coação, a lesão, o estado de perigo e a fraude contra credores são os vícios do negócio jurídico. Nós vamos dizer que tudo isso aqui é anulável. Então, se cair na prova erro, é caso de nulidade? Não, gente, é caso de anulabilidade. Erro é caso de anulabilidade, né? E o que será caso de nulidade? Que tu podes anotar que 171 do CCB vai falar sobre isso. E o que é caso de nulidade, né? Nulidade, ora, nós vamos lembrar aqui da simulação. Simulação, gente, é causa de nulidade. Guarda isso. Muitas vezes na prova vai te perguntar essa classificação. Vai te exigir saber
quais são as hipóteses de anulabilidade e quais são as hipóteses de nulidade. Se tu quer ver mais hipóteses de nulidade, dá uma espiada lá, dá uma analisada no 166 do CCB, do Código Civil Brasileiro. Tu vais ver ali os casos de nulidade. Outra coisa importante também que o pessoal gosta de perguntar, todo mundo revisou? Então, erro, dolo, coação, lesão em estado de perigo. Fraude contra credores, anulabilidade. Simulação, nulidade. Outra coisa que o pessoal gosta de perguntar, e eu vou aproveitar aqui que eu já coloquei no quadro para a gente não perder tempo. Olha aqui, ó. Isto daqui tudo nós chamamos de vícios de consentimento. Olha aí, ó. Vícios de consentimento. Por quê? Porque aqui tu vais dar o teu consentimento, tu vais dar o teu consenso, mas o teu consentimento está viciado por um erro. Tu pensou que era uma coisa e é outra. Por um dolo. Alguém, né, te induziu a pensar determinada situação que não é verdadeira. Por coação. Tu está sendo forçado de alguma forma por na verdade, algo contra os bens ou os teus familiares, né? Lesão, há uma desproporcionalidade, há uma inexperiência da tua parte, né? E o estado de perigo, lembra, aquele cheque calção exigido na hora de fazer aquela cirurgia. Olha, o plano de saúde ainda não deu ok, mas eu tenho aqui o cheque calção, estou te exigindo o cheque calção, senão um familiar teu vai morrer. Então, estado de perigo. Isso são vícios de consentimento. E por outro lado, nós temos também o que nós chamamos também de vícios sociais. E aí os vícios sociais vão estar... Vícios sociais estarão a simulação e a fraude contra credores. Então isso é muito importante dentro dessa linha aí de raciocínio para que a gente possa compreender. Na sequência, agora nós vamos lembrar um pouquinho sobre o direito obrigacional. Vamos fazer uma breve lembrança do direito obrigacional. Bom, quando a gente fala de direito das obrigações, nós temos que lembrar que as obrigações são de dar, fazer e não fazer. Então vamos lá. Obrigação de dar, a compra e venda. A compra e venda é um exemplo claro de obrigação de dar. De fazer, o contrato de prestação de serviço. É uma obrigação de fazer. E uma obrigação de não fazer, uma abstenção, uma conduta que a pessoa se compromete de não realizar, de não fazer. Portanto, obrigação de não fazer. Então, compra e venda, obrigação de dar, contrato de prestação de serviço, a obrigação de fazer, e o não fazer pode ser, por exemplo, dentro de um contrato de venda de estabelecimento, não abrir nenhum estabelecimento concorrente no raio de tantos quilômetros, ou ainda um fotógrafo que se compromete a não circular, a não distribuir os arquivos eletrônicos que têm as fotos da modelo, tudo isso ficaria no âmbito da obrigação de não fazer. A obrigação de dar, ela pode ser de coisa certa ou de coisa incerta. Coisa certa, bem plenamente identificável. Coisa incerta, bem identificado pelo seu gênero e pela sua quantidade, né? Nunca esqueçam que quando a coisa for incerta, o caso fortuito e a força maior não extinguem a obrigação, fazendo com que o devedor tenha que ir atrás de outros bens para fazer frente a isso. Então guardem isso, né? Coisa incerta, artigo 246 do CCB, enquanto, né, não houver sido feita a escolha, o ato de concentração, a coisa é incerta e, por ser coisa incerta, não se extingue a obrigação nem por caso fortuito, nem por força maior. E a coisa certa é aquela que é plenamente identificável, né? Então, o carro LXI 1010, por exemplo, é uma coisa
certa, né? Ou os animais, 10 cabeças de gado são coisas incertas, pois posso trazer 10 cabeças de gado de qualquer outra fazenda. A obrigação de fazer vai se dividir em fungível e infungível. Lembra o que é a obrigação fungível? De fazer fungível é a substituível. Por exemplo, uma obrigação de fazer fungível, levantar um muro. Né? Os serventes, então, quando levantam um muro, existem inúmeras pessoas que podem fazer isso. Então, uma obrigação de fazer fungível. Pintar uma parede de branco, uma obrigação de fazer fungível. Agora, obrigação de fazer infungível. Restauração de um quadro é uma obrigação de fazer infungível. Uma restauração de um quadro do século XII, uma obrigação de fazer infungível, porque a pessoa tem que ser especializada para essa finalidade, né? Então, obrigação de fazer fungível e infungível, né? As obrigações de fazer, muitas vezes, artigo 247 do Código Civil Brasileiro, quando for infungível, ela vai se resolver em perdas e danos. Então, um grande cantor se compromete a fazer um show, não faz, vai acabar, então, tudo isso se convertendo em perdas e danos, né? Artigo 247. Gente, não vamos esquecer também, para dar esse enlace final, de lembrar dos contratos, os princípios contratuais. Lembra lá, artigo 421, vai falar da liberdade de contratar. Princípio também denominado de autonomia da vontade e autonomia privada. A pessoa, o sujeito, escolhe o que contratar, com quem contratar e de que forma contratar. Esse é o princípio da autonomia da vontade. Lembra também o denominado princípio da função social do contrato. Ou seja, o contrato deve ser analisado também no interesse da sociedade. Lembra que, por exemplo, é vedada a compra e venda, né, de herança de pessoa viva. Fazer negócios com herança de pessoa viva é vedado. Por quê? Socialmente inaceitável, o que levaria, então, ao estímulo do pacto Corvina. Então, princípio da liberdade contratual, princípio da função social, lembra ainda do denominado princípio da boa-fé, e aqui vamos dar uma ênfase para o princípio da boa-fé objetiva. Lembra daquelas expressões romanas, ou melhor dizendo, latinas, né, que nós vamos verificar. Primeiro, non venire contra factum próprio, não vir contra fato próprio. Isso é decorrência do princípio da boa-fé objetiva. Lembra ainda também da suppressio, artigo 330 do Código Civil Brasileiro. Lembra da surrexio, ou seja, o surgimento de novas obrigações contratuais pelo comportamento da parte. Lembra também do tu quoque Brutus, lembra disso? César falou a Brutus, por quê? Até tu Brutus, né? Então vejam, quando há de ambas as partes simultaneamente descumprimento de uma cláusula contratual, não pode esta pessoa que descumpriu a cláusula alegar resolução do contrato, porque a outra também está descumprindo. Se eu não cumpri, tu também não descumpriu, então não há como resolver esse contrato por inadimplemento. Bastante importante esta parte da principiologia, né? Lembra também que o direito brasileiro, artigo 104 do Código Civil, vai dizer que na verdade, a validade do negócio jurídico requer, lembra disso, agente capaz, estudamos a capacidade agora no início da aula. Lembra também objeto, lícito, possível, determinado ou determinável, e lembra forma prescrita ou não defesa em lei. Lembra ainda que no direito brasileiro há liberdade de forma, salvo aquelas situações em que se exige a forma solene, artigo 107 do Código Civil Brasileiro. E lembrando a vocês, o artigo 108 do Código Civil Brasileiro dirá que os bens imóveis acima de 30 salários mínimos merecem forma de escritura pública. Negócios com bens imóveis acima de 30 salários mínimos merecem a forma pública, ou seja, lavrada por escritura pública, tabelionato para ver a transferência, o renúncio, enfim. E bens móveis, como é que eu transfiro? Bens móveis, né? Por qualquer contrato ou mesmo pela tradição. Lembra que a transferência de propriedade de um bem imóvel dá-se pela tradição e de um bem imóvel pelo registro
do ato translativo da propriedade, que pode ser, posso registrar, por exemplo, uma escritura pública de doação ou ainda, propriamente, uma escritura pública de compra e venda. Então, gente, eu busquei trazer os principais pontos aí da matéria de civil, esse universo que é o direito civil, mas que bem encaminhado, aqui no nosso curso a gente buscou isso, ou seja, tratar dos pontos que efetivamente interessam a matéria. Aqui em sala de aula fizemos exercícios, aqui em sala de aula revisamos, vocês receberam os resumos, né, com os principais pontos da matéria e com certeza acreditamos que estão agora preparados então para essa prova da ordem. E força, não é fé, então, e vamos aqui aguardar vocês felizes aqui para a nossa segunda fase da OAB, em que aqui nós trabalharemos com peças, com análise de caso, exatamente na linha do que a OAB, então, vem exigindo, né, dos seus examinandos, né? Até mais, então, e vamos nos vendo aí nas próximas aulas, nos nossos próximos cursos, quiçá agora, daqui a alguns dias, então, na OAB, segunda fase, juntos estaremos aqui. Um abraço a todos, sucesso lá na prova, tranquilidade, tudo vai dar certo. Um abraço, até mais.